Olá! Você está assistindo mais um conteúdo oferecido pela Agroseries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional. Por isso, acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial. Aproveite! Olá pessoal, eu sou o Rafael Inocentini, sou consultor técnico comercial da Agroseries Multimix, atendo poedeiras comerciais no estado de São Paulo. Vim hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o programa de luz. Falar sobre o programa de luz, a gente tem que lembrar alguns aspectos fisiológicos das aves e todo o desenvolvimento genético que tem ocorrido no setor e na agroindústria. Então, o desenvolvimento genético tem buscado maior produtividade, maior longevidade dos lotes, porém, isso não vai anular alguns aspectos fisiológicos que seguem naturais e inerentes das aves. Dentre esses aspectos, nós temos que a entrada da reprodução ou introdução das aves acontece quando os dias ficam mais longos. O que seriam esses dias mais longos, o comprimento do dia? Então nós começamos a falar sobre fotoperíodo. Fotoperíodo nada mais é do que o comprimento do dia. Dias estes que têm variação ao longo do ano, ficando mais curtos ou mais longos conforme podemos ver nesse gráfico da Embrapa, onde no eixo X temos os trimestres do ano, no eixo Y o comprimento do dia em horas. A linha azul apresentada é o comprimento do dia ao longo do ano na linha do Equador, então percebemos que não tem variação, os dias apresentam 12 horas de comprimento. Porém, conforme nos afastamos ao sul do Equador, percebemos que esses dias começam a ter comprimentos variáveis ao longo do ano, como por exemplo 60 graus ao sul, nós temos dias que variam desde 6 horas de comprimento até 18 horas, que é essa linha vermelha apresentada no gráfico. Então, os dias mais longos, eles vão fazer o que com as aves? Vão mostrar para elas que elas têm que entrar em reprodução, elas têm que começar a produzir ovos. Isso, fisiologicamente, acontece de acordo com esse esquema, onde podemos ver que o hipotálamo é estimulado pela radiação da luz, pela energia da luz, que por sua vez vai estimular a hipófise das aves, que vai atuar com produção de hormônios e estímulo ao ovário das aves, fazendo com que se forme a hierarquia folicular e a ave comece a oviposição. Então nós falamos que tem aspectos fisiológicos envolvidos, que a agroindústria está buscando desenvolvimento genético, maior produtividade, maior longevidade. Também comentamos que há comportamentos naturais que não mudaram com esse desenvolvimento genético, como a entrada de produção dessas aves. O que nós temos que fazer então é buscar minimizar esses comportamentos naturais e essa dependência do fotoperíodo. Isso nós vamos conseguir trabalhar através do programa de luz. Então, o programa de luz, na fase de cria, nós vamos buscar o quê? A gente precisa dar tempo para os pintinhos comerem, nós precisamos frear o início da produção, e nós não podemos deixar que eles percebam que nós estamos fazendo isso. Então tem que ser algo sutil e gradual para que não estresse as aves. Então aqui temos um exemplo de um programa de luz aplicado a poedeiras comerciais, onde nós temos que ver alguns detalhes. Então nós precisamos que essas aves comam. Então os primeiros 3 dias elas terão 24 horas de luz, sem nenhum período de escuro. A partir daí nós vamos definir o horário que o dia das aves termina. Então, neste exemplo, às 19 horas, e nós vamos retirando 1 hora por semana até chegar às 14 horas de luz no dia e travar nesse fotoperíodo. Quando eu devo chegar a essas 14 horas? No máximo, entre a 9ª e a 10ª semana, que é quando a ave se torna responsiva ao comprimento do dia. Então, neste exemplo, nós fixamos em 14 horas e percebam que até as 15 semanas, a gente não vai ter variação no horário que começa e termina o dia, ficando sempre às 14 horas. É possível, em regiões que há menor variação no fotoperíodo durante o ano, se trabalhar com 13 horas de luz também. O importante é chegar nessas 13 horas até a 10ª semana, para que as aves não percebam essas alterações para frente. Na fase de produção, é a hora que nós temos que sinalizar para as aves que ela precisa produzir. É hora dela produzir, então é hora do dia aumentar o comprimento. Então aqui nós temos o exemplo de um programa de luz, também para poedeiras comerciais, em que a partir da 17ª semana nós damos 1 hora de luz para essas aves e isso vai startar para elas
que o dia ficou mais comprido e que ela precisa entrar em produção. Essa primeira hora não é suficiente, nós precisamos chegar até às 16 horas. Então trabalhamos com mais 2 incentivos de meia hora por semana, para até as 20 semanas essa ave estar com 16 horas de luz, que é o fotoperíodo ideal para que ela produza. Acima de 16 horas de luz, vários estudos já apontam que essas aves não têm benefícios em produção e aumenta-se o estresse das aves. Um problema muito comum que temos observado a campo são aves quando transferidas com peso ruim para a produção, os produtores tentam segurar a luz para que elas ganhem peso. Isso tem gerado um grande atraso em produção e são ovos que não se recuperam depois ao longo da vida das aves. Então, uma sugestão para essas situações com aves abaixo do peso padrão é o trato da noite. Então, esse é um exemplo. Você pode trabalhar com 1 hora de trato da noite, ou até 2, por exemplo, das 11 à meia-noite ou das 11 à 1 da manhã, seguindo alguns critérios básicos. Então, pensando no dia da ave, da meia-noite às 23h59, considerando que nós temos luz das 4 da manhã às 20 horas, perfazendo 16 horas de fotoperíodo para essas aves, o interessante é que demos esse trato da noite, por exemplo, das 23 à 1 da manhã. Isso porque você possibilita que a ave tenha acesso à ração no momento mais fresco do dia, no momento que ela vai estar mais apta para consumir, e aí sim ela vai buscar aqueles graminhas de peso que ela está abaixo do padrão. O que é importante travar nesse sistema? 3 horas antes de iniciar e 3 horas depois de iniciar, nós precisamos ter escuro. Então notem que nesse gráfico nós temos das 20 às 23, 3 horas de escuro, nós ligamos a luz das 23 à 1 hora da manhã, desligamos da 1 às 4 da manhã, perfazendo mais 3 horas de escuro. Isso faz com que as aves não sejam superestimuladas e também não sofram com estresse por esse manejo. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço e até a próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AGblog, o blog da Agroceres Multimix. Agroceres Multimix, muito mais que nutrição.